Fala galera, esse Wire Up aqui é de um challenge aqui antiga, né, do Shelter, mas um camarada me passou para resolver. Até pelo número de pessoas que tinham resolvido, né? Até então, no momento que eu tinha feito, tinham sido 3 pessoas que tinham solucionado, eu fui a terceira. E é um challenge de reversing e eu vou mostrar para vocês como é que foi feito. Não vou entrar novamente muito em detalhe de assembly, né? Eu quero que através das coisas que forem aparecendo durante o processo, isso fomente em vocês uma vontade de correr atrás e procurar do que se trata. Em cada Wire Up eu vou tentar falar um pouco de alguma coisa. Hoje eu vou mostrar um pouco do debugger no momento que eu estiver fazendo, para vocês terem uma identificação melhor quando vocês estiverem debugando alguma coisa. Beleza? Então eu já baixei o arquivo do challenge, tá? Eu já tinha respondido esse challenge aqui, eu vou mostrar para vocês como é que foi meu mindset para resolver, tá? Ele diz: analise o binário e descubra como burlar sua verificação de senha. Ou seja, pelo que ele está pedindo, ele não está querendo saber qual é a senha. Ele está se você consegue burlar a verificação de senha. Então, o que isso remete para mim? Eu posso tentar, de alguma forma, tentar pular a parte em que ele me pede a senha, vamos colocar assim. Ou então, pular a verificação, certo? Então, qual foi a minha linha de raciocínio? Tá? Deixa eu apagar esse cara aqui. Vamos lá, vamos dar um chmod aqui, né? E vamos executar o arquivo, tá? Antes disso, é óbvio, né? A gente faz uma verificação para saber do que se trata. E ele se trata de um executável, um binário Windows, né? É um ELF32, not striped, né? Enfim, dinamicamente alocado. No próximo Wire Up eu vou dar uma visão mais ou menos do que é cada desses elementos que eu acabei de falar, tá? Mas vamos ao que interessa. Eu não vou dar strings aqui no arquivo, porque a flag não está dentro do arquivo. A gente pode sim dar strings, mas com o intuito de verificar quais são as mensagens que o programa está retornando para a gente, né? Se você for ver... onde ela está? Só um minuto. Tá. Essas são as mensagens que o programa retorna pra gente, tá? Obviamente isso aqui é a mensagem de erro. Você vai ver que eu vou no momento de execução do programa. Isso aqui é a flag que será dropada. Isso aqui é a forma com que deve ser usado o programa, porque ele está sendo passado como argumento, tá? Vocês vão entender isso agora. Então, vindo aqui, ele pede para você entrar com um argumento que seria o dígito da senha. A senha não está correta, então ele dá a mensagem: sai daqui, porra. Então, vamos ao debug. Opa. GDB, eu digitei DBG, mas vamos lá. Então, eu costumo sempre dar um info functions aqui, porque eu gosto de ver as funções que estão sendo utilizadas, tá? Há outros métodos de vocês estarem vendo isso, inclusive utilizando aí o strace, né? Ou o ltrace, tanto para você ver as syscalls que estão sendo utilizadas, bem como você vê também as libs, né? As funções que estão sendo utilizadas. Eu vou falar um pouco do ltrace, do strace nos próximos Wire Up, e eu vou estar utilizando ele para mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente está vendo que a gente tem aqui algumas funções, né? printf, pts, tá? A função principal, a main, né? Enfim, eu sempre gosto de olhar, porque o programa de repente pode ter não esse, né, com uma passagem de argumento, mas pode ter um scanf, né?
E geralmente o scanf, ele, se fosse no caso de uma verificação de senha com uma função scanf, eu poderia botar o breakpoint exatamente nessa função, porque eu saberia que logo após ele poderia estar testando a senha. Então eu encontraria logo o caminho mais rápido para estar bypassando. Esse não foi o caso. Eu fui observando aqui o fluxo do programa, eu fui debugando e fui olhando o fluxo do programa. E eu achei qual era aonde ele estava fazendo a verificação dessa senha. E que se essa senha não fosse a que ele estava esperando, ele seguiria um fluxo. Se fosse a que ele estava esperando, ele seguiria outro fluxo. Tá? Então eu cheguei nesse denominador comum. Tá? Óbvio que eu fui estudando o fluxo do programa, eu fui vendo toda essa parte aqui do código em assembly, até eu ver que aonde ele estava fazendo a verificação era exatamente aqui, nessa instrução aqui, tá certo? Ou seja, ele faz uma comparação e após essa comparação ele tem a instrução de jump not equal, que é a pule se não for igual. Então eu vi que essa era a função, essa eram os códigos, né? Essas eram as instruções, desculpa, que estavam fazendo a validação da senha correta, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei um breakpoint aqui, tá? Nesse cara e mandei executar o programa, passando um argumento qualquer. No caso, um número aleatório aí que tá errado, tá? Só um momentinho que eu cometi um erro aqui. Bem, vamos lá, vamos executar o programa. Passando como argumento 1, 2, 3, 4, que é a senha. Tá, vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, eu vou falar um pouco rápido aqui só para vocês poderem se localizarem, tá? Se localizar, quer dizer. Nessa parte aqui de cima, tá? Isso aqui são os registradores, tá? Então você vai ver tudo que estão sendo copiado para os registradores. Se o registrador está fazendo referência a um endereço de memória ou não, tá? E essa parte aqui é a parte do código, ou seja, é a parte das instruções em assembly que estão num determinado endereço de memória, ou seja, eles estão nesses endereços aqui, certo? Nesses endereços, tá? Isso aqui são endereços de memória, onde as instruções em assembly estão, certo? E aqui é a visão da stack, tá? De como a memória stack, como é que ela vai sendo alocada, como é que vai acontecendo conforme a execução do programa, tá? Mais para frente também eu entro um pouco mais a fundo nessa parte do debugger. Eu acho que vale vocês pegarem um pouco aí de arquitetura de computadores, dar uma olhada no que é registradores, tá? Começar a entender para isso aqui se tornar cada vez mais familiar, tá bom? Então beleza, eu setei o breakpoint aqui, tá? Ele parou aqui na hora do pule se não for igual. E o que eu vou fazer? Como o programa não quer que eu saiba a senha, né? Ele simplesmente quer que eu burle a sua verificação, eu simplesmente não vou seguir o fluxo que o jump not equal está me dizendo. O que ele está me dizendo? Se não for igual, pule para este endereço de memória aqui, que é onde está a instrução que vai executar a instrução de saída, né? No caso do programa, antes ele vai mandar a mensagem de erro, que é o sai daqui, porra, que nós vimos, e ele vai sair do programa, o programa vai terminar a sua execução. E eu não quero que isso aconteça, tá? Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pular essa instrução. Eu não vou deixar que o jump not equal execute. Porque se ele fizer a comparação do que nós digitamos, demos de entrada no argumento, com o que o programa está esperando, ele vai seguir o fluxo que eu acabei de mencionar. Então, o que eu faço? Eu simplesmente seto ele
para pular essa instrução de jump not equal. Dessa forma, ele irá seguir o fluxo do programa que me dará como resultante a mensagem de sucesso, certo? Então, o que eu faço? Eu boto um set pc igual a memória, endereço de memória. O que esse comando está me fazendo? Ele está mudando, tá? Ele está simplesmente mudando a minha próxima instrução, que é dita, que é apontada pelo EIP ou RIP, dependendo, novamente, eu tinha falado no vídeo anterior, dependendo da arquitetura que você tiver, ele vai estar mudando o meu endereço que aponta para a próxima instrução. Desculpa, ele vai estar mudando o meu registrador, que ele é específico para isso, o EIP ou RIP, ele é especificamente para isso, para ele que controla o fluxo do programa, ele que sabe para onde tem que ir. Então ele que aponta para o endereço onde está contida a minha próxima instrução a ser executada. Eu simplesmente disse para ele, forcei, falei, olha, a próxima instrução, ao invés de você seguir o meu fluxo normal, a próxima instrução que você vai executar está nesse endereço aqui. Ou seja, agora o meu EIP ou RIP, ele está apontando para um endereço, tá? Ele está apontando para um endereço de instrução que eu disse para ele que ele tem que executar, que o meu programa vai executar. Ou seja, se eu der continuidade no meu programa, ele me dropa a flag, porque eu forcei a ele seguir o caminho de sucesso, burlando a verificação que acontece nesse dado momento de execução do meu programa, tá? Gente, você me desculpa que às vezes eu acabo misturando o inglês com o português, eu falo EIP, daqui a pouco eu falo EIP, EIP, ou RIP, né? Enfim, mas deu para vocês entenderem o que vale dessa explicação que eu dei, é vocês se aprofundarem um pouco nessa questão de registradores, se aprofundarem em si, em arquiteturas de computador, para vocês terem essa visão clara. Você olhar isso aqui, você entender o que está acontecendo. Não é só pegar uma receita de bolo e estar executando. Valeu, pessoal. Essa aqui é a flag e até a próxima.